de outubro de 2016. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. E vamos ver agora a Aline Matos, direto da redação, falando sobre a sessão ordinária de hoje. O Poder Legislativo de Ribeirão Preto passa por uma fase complicada. Com apenas 13 vereadores, algumas matérias não podem ser votadas. E a presidente interina, a vereadora Viviane Alexandre, renunciou ao cargo. E hoje, os vereadores decidem quem será o próximo presidente interino. Mas você só acompanha ao vivo na íntegra aqui na TV Câmara. Bom, e agora vamos acompanhar um resumo da última sessão ordinária da Câmara. A sessão iniciou com a votação de 3 matérias. Os vereadores rejeitaram o veto total ao projeto de lei do vereador Ricardo Silva, sobre os assentos preferenciais dos veículos do transporte coletivo do município, para passageiros idosos, pessoas com deficiência, gestantes, obesos e pessoas com criança de colo. Na sequência, não aprovaram o projeto de lei complementar do Executivo Municipal, que autoriza a Prefeitura a receber como dação em pagamento imóveis no município, de propriedade da Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto, Coab, como forma de compensação dos valores retidos dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, do Governo Federal. E aprovaram o último projeto de lei do vereador Beto Canguçu, sobre a autorização da realização da Feira de Produtos Naturais e Artesanais da Reforma Agrária no município. Em seguida, a vereadora Viviane Alexandre leu o comunicado em que renunciou ao cargo de presidente da mesa diretora da Casa. Viviane justificou sua decisão pelo impasse para a convocação de suplentes devido à suspensão de 9 vereadores pela Justiça. Ela explicou que, como os vereadores haviam negado o projeto de resolução no dia anterior, que propunha o funcionamento do plenário com os vereadores remanescentes e com a possibilidade de cometer improbidade administrativa, ao convocar suplentes autorizando o pagamento de seus salários, decidiu renunciar ao cargo, voltando a atuar apenas como vereadora. No atual contexto, mesmo prejudicada pelo desgaste do exercício da presidência, inclusive com prejuízo eleitoral constatado, nunca me omiti ou me afastei das obrigações e atribuições da função da presidência interina. Assim, me encontro tranquila com a minha consciência, entendendo ter cumprido minhas obrigações com todo afinco, honestidade e decência. Por todas as razões anteriores expressadas, continuo com a convicção da impossibilidade de convocação de suplentes, tendo em vista que não há vacância de cargos. Procurei conversar e, como último ato, tentamos aprovar o projeto de resolução 299 de 2016, que restabeleceria o quórum. Assim sendo, comunico a todos que estou apresentando a minha renúncia formal às funções de primeira secretária da mesa diretora da Câmara de Ribeirão Preto e, como ato derradeiro, estou dispondo sobre a eleição para a função do primeiro secretário para a próxima quinta-feira, às 18 horas, no plenário da Câmara. O vereador Ricardo Silva assumiu a presidência interina. Como o vereador mais votado, pelo menos até a sessão de quinta. Ricardo abriu debate sobre a convocação de suplentes. Ele disse que, se não houver a convocação, a Câmara não poderá funcionar até o final do ano, pois a pauta está trancada. Para a votação de matérias como as contas do Poder Executivo e o Orçamento Municipal de 2017, é necessário o quórum qualificado de 15 vereadores. O Legislativo funciona hoje com 13 parlamentares. Glaucia anunciou durante a sessão seu encontro a ser realizado com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na capital, juntamente com Bertinho Scandiuzzi e Marcos Papa, para uma consulta. Os vereadores querem garantias para o futuro presidente interino poder assumir o cargo e tomar decisões sem incorrer em improbidade. Beto Canguçu reiterou a impossibilidade de convocação de suplentes, pois não há vacância dos cargos, uma situação não prevista em lei. Ricardo Silva chamou para a votação do último projeto da pauta o projeto de decreto legislativo de Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle Tributário, sobre as contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, referentes aos exercícios financeiros de 2012 e 2013. Sem o quórum qualificado, Ricardo encerrou a sessão. Bom, eu volto ao vivo aqui do plenário. Ao meu lado está o vereador Jorge Parada, aqui conversando com o colega, com o vereador Valdir Vilela. Vereador Jorge Parada, que foi reeleito no último domingo. Quero
primeiramente dar os parabéns ao senhor, isso se deve ao seu trabalho, evidentemente, e saber do senhor o que o senhor espera daqui para frente, mais 4 anos de mandato, de legislatura, o que o povo pode esperar do vereador Jorge Parada. Boa noite. Bem, boa noite, obrigado aí pela lembrança, né? Fico feliz também do meu colega Valdir Vilela ter sido reeleito para mais um mandato. Eu acho que a nossa experiência tem a contribuir com a casa. Chegam novos vereadores, naturalmente o entusiasmo dos novos com a experiência dos mais antigos deve dar um bom resultado para os trabalhos legislativos. Toda nova legislatura sempre traz assim uma expectativa de uma atuação mais condizente com a população. E nós tivemos aí nesse último mandato especificamente um mandato que eu entendo produtivo, uma vez que nós, além de acompanhar a questão da fiscalização da administração municipal, nós fizemos projetos importantes, entre eles que eu destaco o Parlamento Juvenil. E eu pretendo agora, nesse período, consolidar o Parlamento Juvenil para que nós possamos ter uma renovação dos nossos mandatos, em breve, com qualidade, com jovens que se interessam por política, que entendem o processo legislativo e que futuramente serão vereadores. Então eles são vereadores mirins, vamos dizer assim, parlamentares juvenis. Esse é a minha maior expectativa para este mandato, de consolidar esse projeto. E além de acompanhar as questões que dizem respeito à saúde, que são da minha alçada. Sim, então a população pode esperar que o vereador Dr. Jorge Parada vai continuar atuante, e esse projeto Parlamento Juvenil é um projeto que vai ter continuidade. De repente o jovem que está nos assistindo de escola ficou interessado, então ele pode contar com esse projeto para o ano que vem. Sim, esse é o primeiro ano de mandato dos parlamentares juvenis. São 8 escolas que se inscreveram, que escolheram seus 27 parlamentares. Aliás, eles foram eleitos em 27 primeiro que nós. Nós vamos assumir agora 27 em janeiro. Eles já assumiram com esse número e já estão se reunindo. Toda a segunda quarta-feira do mês eles se reúnem aqui, a mesa diretora, os parlamentares aqui no lugar dos vereadores. Eles se reúnem e vão discutindo assim coisas políticas, coisas que dizem respeito à escola deles, à juventude. E é uma experiência muito interessante e inédita, que nós não podemos abandonar. Sim, eu desejo ao senhor agora um bom trabalho na sessão ordinária, uma sessão muito importante hoje. E quero que o senhor deixe aí um recado para a população, como vereador reeleito. Bom, eu agradeço a população por nos dar mais um mandato, depositar sua confiança no nosso trabalho, na nossa reeleição, e ficar sempre à disposição no gabinete, né? Seja através do telefone 3607 4032, que é do meu gabinete, ou pessoalmente, quando o munícipe quiser vir nos procurar, estaremos sempre de portas abertas para atender nossos queridos munícipes. Ok, muito obrigado. Boa noite ao senhor. Bom, e ontem 3 vereadores aqui da Casa de Leis foram até São Paulo para consultar Dimas Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, sobre a situação de convocar ou não suplentes. Sérgio Figueiredo está na Prefeitura Municipal e tem mais informações para a gente. Sérgio. Ok, nós estamos aqui em frente ao prédio da Prefeitura. Como a Aline já falou e você também já falou, e os jornais já anunciaram, há um grande problema na Câmara Municipal, porque não sabe se convoca os suplentes, se não convoca. E os vereadores foram a São Paulo falar com o Dimas Ramalho, né, que é o do Tribunal de Contas, e os parlamentares ouviram as instruções que, segundo o Dimas, a Câmara pode sim convocar os suplentes dos novos vereadores afastados pela Justiça, sem que haja crime de improbidade administrativa, que é tão temido por quem exerce a função pública, não é? Dimas ressaltou ainda que os 9 afastados podem receber os subsídios normalmente, que a única coisa que não pode acontecer é o Poder Legislativo não funcionar de maneira integral. Lembrando que um aspecto muito importante dessa história é que os vereadores precisam votar a aprovação ou não das contas da prefeita Darcy Vera, e isso exige um quórum mínimo de 15 vereadores, atualmente estamos com 13. Surgiu também um pequeno problema. Se há dotação orçamentária para isso, ou seja, se há dinheiro para pagar esses 9 vereadores que vão ser convocados. Isso
vai ser decidido hoje nessa sessão histórica. Porque se não houver dinheiro, a Câmara vai ter que pedir aqui para a Prefeitura uma suplementação de verbas. É o que nós vamos acompanhar ao vivo hoje aqui na TV Câmara. Todos esses problemas os vereadores vão ter que decidir. Toda a cidade está à espera de uma solução. Sérgio Figueiredo ao vivo aqui da Prefeitura para o Jornal da Câmara. Com você, tá lá. Obrigado pelas informações, Sérgio. Então vamos aguardar daqui a pouco uma sessão ordinária histórica aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Bem, você já deve ter ouvido falar em violência doméstica. Todos os dias muitas mulheres sofrem com essa prática que antigamente não resultava em qualquer punição. Mas hoje, felizmente, resulta em criminalidade. Veja só. Sob diversas formas e intensidades, a violência contra as mulheres é recorrente em todo o mundo. No Brasil, o cenário não é diferente. Seja física ou psicológica, todos os dias são registrados nos órgãos de proteção violências contra a mulher, principalmente ocorridas dentro das próprias casas, com seus companheiros. A Central de Atendimento à Mulher registrou no primeiro semestre do ano passado uma média de 180 relatos de agressão por dia. Esta advogada é coordenadora da Comissão da Mulher da OAB de Ribeirão Preto. Ela fala das consequências emocionais da violência doméstica. A pior violência é a emocional, a psicológica, aquela que a mulher começa a sofrer com pressões, denegrir a imagem dela. Essa é uma outra modalidade que também é considerada violência doméstica e que às vezes a mulher demora um pouquinho mais para perceber, porque ela pode começar a justificar assim, é um momento de raiva, é um momento de nervoso, ele chegou estressado do trabalho, e não é, isso é uma violência, porque com o passar do tempo isso começa a perpetuar e às vezes a mulher começa a entrar numa crise, numa depressão, a autoestima dela começa, porque ela começa a se enxergar, poxa, se meu marido me acha ridículo, horrível, então eu devo ser. Então isso vai entrando e então para mim essa é a pior violência, que é a emocional, a psicológica. Em 2015, o Ligue 180, Disque Denúncia, que atende mulheres vítimas de agressão, divulgou que 50% dos atendimentos registrados foram de violência física, 30% de violência psicológica, pouco mais de 7% de violência moral e 4% violência sexual. Antigamente as mulheres tinham medo, elas não tinham, nós temos, é super recente, 10 anos apenas de Lei Maria da Penha, ela não tinha uma proteção. Então, isso vivia nos meios da sociedade, uma sociedade machista, que ela achava, que, inclusive até hoje tem mulheres que acham que apanham porque mereceram realmente, eu esqueci de fazer alguma coisa, e então elas se calavam. A gente tem algumas propostas que já existem de tratar o agressor, que eu acho que isso é muito importante. Porque às vezes ele vem de uma violência doméstica da mãe, ele cresceu vendo isso e ele acha que isso é normal. Porque a mãe dele ficava quietinha, escutando, e a casa funcionava. Então ele acha que se ele fizer isso com a esposa, ele também vai ter esse retorno. A questão pode ser tratada como algo cultural, milenar, e é reproduzida em todas as esferas e classes econômicas. A inferiorização e objetificação da mulher estão intrínsecos na sociedade. Existe uma cultura muito forte, não só no Brasil, mas é uma cultura mundial. Em alguns países, algumas culturas, isso é mais agravado. Mas olhar a mulher como objeto. Então, se a mulher é o meu objeto, eu posso fazer dela o que eu quiser, até bater nessa mulher, até agredir essa mulher, se não corresponde aos meus anseios, à minha vontade. Então, hoje, nós estamos vivendo, quanto mais a mulher vai se emancipando, quanto mais a mulher sai para fora em busca do seu espaço, de conquistar seu espaço no trabalho, na sociedade, mais essa visão do homem com relação à mulher, mais ela é confrontada. Para você, mulher que sofre com violência doméstica, saiba onde procurar ajuda. Hoje nós temos o Disque 180, que ela vai pedir auxílio. Tem a coordenadoria da mulher, que é na João Arcadepani. Então nós temos vários recursos. Ela pode ligar na própria delegacia da mulher, que eles vão orientá-la, buscar auxílio. Tem quem não tem condições, que muitas vezes a mulher não tem condição financeira de pagar um advogado. Tem a Defensoria Pública, que se ela chegar lá, ela vai ser atendida, na Rua do Fórum,
estadual, ao lado tem um prédio, ali fica a defensoria, ela pode ir lá solicitar, de repente, uma medida protetiva, uma separação de corpos, algo que a ajude, pedir uma orientação, buscar esse auxílio. Bem, se você sabe de algum caso de violência doméstica, se você presencia isso, denuncie, não deixe que isso continue acontecendo. Um mês de greve dos bancários e até agora nada de negociação. Mais uma vez, quem sofre é o usuário. O repórter André Luiz de Jesus tem mais informações. Boa noite, Tarlá. Boa noite, telespectadores da TV Câmara. A greve dos bancários completou esta semana um mês de paralisação, com 63% de adesão das agências bancárias da região de Ribeirão Preto, segundo o Sindicato dos Bancários. A categoria pede um reajuste de reposição salarial da inflação de 10,67% e mais um aumento real de 5%. A Federação Nacional dos Bancos, FENABAN, em sua última proposta, ofereceu um reajuste total de 7% mais um abono de R$ 3.500, o que foi rejeitado pelos sindicatos. Em nota, a FENABAN informa ter apresentado até agora 3 propostas aos representantes do sindicato. Diante da continuidade da paralisação, a orientação da categoria aos clientes é buscar canais alternativos como internet e autoatendimento das agências para o pagamento de contas, transferências, saques, entre outras transações. Ao vivo aqui do plenário e agora ao meu lado está a vereadora Viviane Alexandre. Boa noite, tudo bem, vereadora? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, é você que nos assiste pela TV. Sim, daqui a pouco nós vamos ter, a gente estava até falando agora há pouco aqui em matérias, nós vamos ter uma sessão histórica, a senhora que presidiu aí a Câmara. Será que a população pode ter alguma informação, alguma notícia do que vai ser daqui a pouco? Por enquanto é tudo uma incógnita para todos nós, né? Nós ainda vamos eleger o primeiro secretário que vai ocupar aquele cargo que ocupava anteriormente. E aí, já tendo uma decisão, aí, um parecer do Tribunal de Contas, acredito que deu uma aclarada nessa situação da questão do chamamento de suplentes ou não. Eu estou aqui para contribuir, né? Vou continuar trabalhando pelas bandeiras e pela população de Ribeirão Preto, na Casa Animal, onde é o meu trabalho. E como vereadora, estou aqui aguardando os próximos momentos, as próximas decisões que a gente vai tomar em conjunto, né? Todos os vereadores tomarão em conjunto. Então, assim, não dá nem para poder adiantar, porque vai ser uma surpresa para todos. Nós precisamos de um candidato para a mesa e estamos conversando com os demais vereadores para ver quem serão esses candidatos ou quem será esse candidato para assumir a primeira secretaria, que era onde eu estava ocupando no exercício da presidência, e essa pessoa assumirá a presidência da Câmara. Sim, para os anos agora sequentes, as pessoas que contavam com o seu trabalho, sempre contaram na causa animal, elas podem continuar contando? Como é que vai ser daqui para frente? Com toda certeza, eu sempre fui uma protetora, eu sempre agi, sou uma ativista da causa animal, sou representante de ONGs internacionais aqui na cidade também e na região. E as pessoas podem continuar contando com o meu trabalho, a gente vai continuar trabalhando, fazendo a nossa função de ativista da causa animal e vamos continuar lutando por políticas públicas relacionadas aos animais da cidade. Independente de quem for o prefeito eleito, eu vou levar todos os projetos que eu levei para a prefeita Darcy Vera quando eu entrei e que não foram colocados em prática, infelizmente, mas vou levar esses projetos para o prefeito eleito para que ele possa colocar em prática na cidade, porque eu acredito que a grande importância nessa questão é colocar algumas políticas públicas necessárias na cidade através do executivo municipal. Como a prefeitura, através da prefeita Darcy, não me ouviu, ela infelizmente fechou as portas, né, para a proteção, foi muito difícil, enfim. Foi impossível colocar algumas coisas que a gente queria em prática, que são exclusivas do Executivo. Agora, com o próximo prefeito, eu acredito que a gente tem uma nova esperança de colocar essas questões em prática, que são questões de saúde pública, né? A gente, quando fala de política pública relacionada aos animais, a gente, na realidade, está falando de saúde pública, a gente está falando de uma importância muito grande de controle populacional desses animais na cidade, de não ter animais doentes na cidade, que podem, inclusive, passar doenças para os seres humanos. Então, realmente, é uma questão sanitária, é uma questão de saúde pública. Sim, muito obrigado pelas suas informações, boa noite, bom trabalho na sessão ordinária. Obrigada, boa noite. Boa noite. E o Botafogo tem jogo decisivo amanhã em Natal. Na primeira partida, o Pantera empatou em casa pelo placar de 0-0 contra o ABC. Já o Comercial tem mais uma decisão pela Copa Paulista. Paulo Bahia traz as informações. Tarlá, as equipes de Ribeirão Preto entram em campo longe dos seus domínios neste final de semana em busca de 2 decisões. A começar na sexta-feira, onde às 19 horas a equipe do Botafogo entra em campo para enfrentar o ABC em busca da vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Para o Botinha, basta uma vitória simples ou até um empate com gols, para que depois de 14 anos o Botafogo retorne a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que no primeiro jogo realizado semana passada, a equipe do Botafogo ficou no empate sem gols com a equipe potiguar. Já o Comercial vai até São Paulo encarar a equipe do Nacional no estádio Nicolau Alaião. O Leão do Norte é o lanterna do seu grupo com 1 ponto conquistado e precisa de mais dessa vitória fora de casa para avançar na competição. No primeiro jogo, as duas equipes se enfrentaram aqui em Palma Travassos e a equipe da capital acabou vencendo por 2-1. Lembrando que a Copa Paulista dá vaga ao seu vencedor para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D em 2017. Portanto, Tarlá, um final de semana agitado tanto para o lado tricolor quanto para o lado alvinegro aqui em Ribeirão Preto. E você? Vai torcer para quem neste final de semana? E está chegando o 7º Festival de Música da Alta Mogiana, que traz bandas de muitas localidades. Se você é músico e tem interesse, as inscrições ainda estão abertas. Isso mesmo, Tarlá. As inscrições para a 7ª edição do Festival de Música da Alta Mogiana, o FAM, terminam nesta sexta-feira, dia 7 de outubro. O evento será realizado entre os dias 27 e 29 deste mês e contará com as apresentações da banda mais bonita da cidade, do cantor Sandame, ex-vocalista do grupo Samboa, e da tribo de Jah. Durante as eliminatórias, serão selecionadas 24 canções, das quais 12 concorrerão à grande final. Serão 2 categorias, melhor canção e melhor peça instrumental, num total de R$ 38.500 em premiações. As apresentações vão ocorrer aqui no RP Hall, que fica na Avenida Capitão Salomão, 2230, no Jardim Mosteiro. Os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada. Para mais informações, é só acessar o site www.festivaisdobrasil.net/fan ou pelo telefone 3620-7032. Voltamos com você. Bom, eu volto ao vivo aqui do plenário. Agora ao meu lado está o vereador Beto Canguçu. Boa noite, tudo bem, vereador? Bom, Tarlá, prazer falar contigo, com os telespectadores da TV Câmara. Queria que o senhor fizesse um balanço aí para a população do que foi esses 4 anos de legislatura, de mandato. Foram 4 anos onde eu procurei desenvolver aquilo que se deve esperar de um vereador, Tarlá, que é o trabalho de fiscalização e de fazer leis para a cidade. As pessoas muitas vezes têm uma visão muito equivocada do que esperar do político, né? No caso nosso, o vereador, ele tem como função primordial tanto a legislação como a fiscalização. Então, nesses últimos 4 anos, procurei fazer um trabalho nesse sentido para honrar e dignificar todos os eleitores que votaram em mim em 2012. Passamos por um processo eleitoral, infelizmente a nossa legenda conseguiu eleger só um vereador, o vereador Jorge Parada, fiquei como primeiro suplente, mas recebi o resultado das urnas com muita serenidade, porque o poder está na mão do povo, né? O povo concede e o povo retira o mandato popular. Então eu só tenho que agradecer a todos os eleitores que confiaram em mim nessas eleições, fizeram outras escolhas, eu espero que todos sejam bastante felizes com as escolhas que fizeram, mas o que é primordial, né? O papel do eleitor não terminou agora no dia da eleição, agora que começa o papel do eleitor, que é acompanhar o vereador eleito, acompanhar o seu desempenho aqui na Câmara e cobrar para que ele sempre possa estar aqui na Câmara fiscalizando, fazendo boas leis e principalmente está aqui defendendo o interesse público, que é esse que é o papel do político quando assume um cargo público, defender o interesse público e não o seu interesse particular ou interesses muitas vezes que são inconfessáveis, né, publicamente. Então eu acho que o que tem que se esperar de um político é exatamente o exercício da função pública defendendo os interesses públicos. Sim, o Beto Canguçu, que bancário, né, de carreira e também muito ativista nessa área e também tinha um bom relacionamento com professores, com vários segmentos da sociedade. Daqui para frente, o que a gente pode esperar? Aquelas pessoas que confiaram o voto no senhor, que infelizmente não deu por questões de legenda, elas podem continuar procurando o Beto Canguçu para desenvolver leis, políticas públicas. Como que vai funcionar isso? O senhor vai dar um descanso agora? Qual que é a previsão? Tá lá, até esses dias eu publiquei no meu Facebook, nas eleições agora estou considerando que eu encerro um ciclo da minha vida, de uma vida de atuação político-partidária, né? Eu comecei em 92 com a minha primeira candidatura a vereador, foram 26 anos de vida pública, de militância político-partidária,
disputei 10 eleições, essa última agora foi a 10ª eleição que eu disputei, sempre pelo mesmo partido, e nesse tempo todo eu procurei exercer o meu papel com dignidade. Tenho a convicção de que saio da política agora, dia 31 de dezembro, com um sentimento de dever cumprido, e saio do mesmo jeito que entrei, de cabeça erguida e pela porta da frente, né? Não saio porque tive envolvido em nenhum esquema ou porque fui citado em algum tipo de operação da Polícia Federal. Saio por julgamento popular e porque as pessoas fizeram uma nova escolha. Então eu recebi isso com muita tranquilidade. Então acho que é um ciclo da minha vida que ela se fecha agora, dia 31 de dezembro. E eu disse num artigo que eu escrevi no meu Facebook, eu volto a fazer uma coisa que eu fazia antes de ser militante partidário, né? Eu sempre militei muito na área de direitos humanos, militei muito na área da criança e adolescente, militei no movimento sindical bancário, sou bancário, me aposentei o ano passado do banco, sempre fui um militante das causas sociais, iniciei a minha militância na Igreja Católica, nas comunidades eclesiais de base, nas pastorais sociais. Então eu termino esse ciclo de militância político-partidária e volto às minhas origens de militante político-social, né? Você não precisa ser vereador ou ter um cargo público para militar, né? Lutar por uma sociedade mais justa, lutar por igualdade, por liberdade, fraternidade. Então eu deixo de ocupar essa trincheira da luta institucional e volto às minhas origens, ocupar uma trincheira de militância social, né? Obviamente que muitas questões as pessoas vão ter que procurar aquelas pessoas que estão dentro da institucionalidade para transformar ideias, projetos em legislação. Mas com certeza estarei numa outra trincheira, continuando lutando pela justiça, pela igualdade, pelos direitos humanos, pelo interesse público. Se não como vereador, mas como militante, como sempre fiz. Nós não podemos conceber a nossa participação só sendo vereador, né? A vereança para mim foi uma fase da minha vida, mas uma continuidade do trabalho que eu fazia anteriormente. E foi um longo período, né? Foram 26 anos de militância político-partidária e 10 eleições disputadas. Eu acho que mais do que justo agora, inclusive, abrir espaços para outras lideranças e volto à minha origem, né? Volto a ser um militante social vinculado a movimentos, lutando sempre pela mesma sociedade justa que eu lutei enquanto estive aqui no Parlamento ribeirão-pretano. Ok, vereador, muito obrigado pela sua participação, boa noite, bom trabalho na sessão. Obrigado, até lá, um abraço a todos. Sim. E nós também ficamos por aqui, acompanhe agora a sessão ordinária, uma sessão histórica. Tchau, tchau.